de Davi, a epígrafe do texto no meu vai dizer a calúnia dos inimigos e o socorro de Deus. Mas em alguns outros que eu gosto mais é a oração de um doente. Glória a Deus. Ou, mas atualmente é um doente que ora. Glória a Deus. É uma palavra muito interessante, em qual Davi ele passava por um momento muito difícil na vida dele, a qual todos nós passamos. E muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Mas o que mais importa não é passar pelas situações difíceis, é qual atitude você tem nas situações difíceis. E a palavra do Senhor, em Salmo 41, no verso 1, vai dizer: bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor livra no dia do mal. O Senhor protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à destruição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhe afofas a cama. 4. Disse eu: compadece-te de mim, Senhor, sara minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá, lhe perecerá o nome. Se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias. Em saindo é disso que fala. De mim rosnam a uma. Todos os que me odeiam engendram males contra mim, dizendo: peste maligna deu nele e caiu de cama. Já não há de levantar-se. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim, levanta-te, para que eu lhes pague segundo merece. Com isso conheço que tu agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustém na minha integridade e me põe na tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da enfermidade da eternidade para a eternidade. Amém e amém. Podem se sentar, glorificando o nome do Senhor? Glória a Deus. Essa é uma palavra muito interessante, porque, como eu falei, Davi está passando por um momento de uma grande enfermidade, ou de um grande sofrimento. Por que isso? Grande enfermidade, porque o que Davi tinha era fatal e poderia matá-lo. E grande sofrimento era algo que Davi não era só uma enfermidade, mas poderia ser um grande sofrimento financeiramente, um grande sofrimento espiritualmente, um grande sofrimento emocionalmente. Então, o que quer dizer um grande sofrimento? É que ele estava acarretado de problema. Não era um, mas era em todas as áreas. E muitas vezes a gente, sabendo, quando a gente fica muito preocupado, às vezes a gente fica tão preocupado que essa preocupação nos adoece, que essa preocupação nos faz adoecer, tira nossas forças e coloca a gente enfermo. Às vezes você fica preocupado em como pagar uma conta, em como resolver um problema, em como que você vai fazer isso, aquilo, e muitas vezes por causa da preocupação você começa a se adoecer, porque você não confia no Senhor. Só que Davi está passando por um momento de uma grande enfermidade. E essa grande enfermidade que Davi passava, ele fica em leito de cama. E quando Davi entra no leito de cama, o interessante é que as pessoas, quando Davi passava, elas falavam mal de Davi. Davi é um rei segundo o coração de Deus, mas não era que todo mundo amava ele. Não era todos que apoiavam ele. Não era todo mundo que batia no ombro dele que queria ir lá de perto. Tinha pessoa que quando o rei Davi passava, as pessoas falavam: lá vai Davi. Quando Davi passava, as pessoas falavam mal. Quando Davi passava, não esperava nem um segundo ele passar e já começava a falar mal pelas costas dele. Começava a caluniar. O que é caluniar? É falar mentira, é falar coisas falsas, é começar a degrinir. O que é degrinir? É abaixar o nome de Davi, é colocar o nome de Davi na lama e pisar em cima do nome de Davi. É isso que eles faziam com Davi. Só que o interessante é que Davi, quando ele cai no leito de cama e ele fica com uma enfermidade que poderia matá-lo, o interessante é que essas pessoas, elas iam visitar Davi. E a palavra vai falar que elas não iam visitar para falar: Davi, como que você está, Davi? Melhor. A palavra vai dizer que elas iam visitar Davi para saber se ele ia morrer logo. As pessoas iam na casa de Davi, iam ver se Davi estava bem, perguntavam se Davi estava bem, para saber quando ele morreria. E se ele não morreu ainda, o que eles poderiam fazer para apressar a morte de Davi? A primeira coisa que eu quero deixar para a igreja é: cuidado com quem vai te visitar. Cuidado com quem entra dentro da tua casa. Cuidado com quem bate no teu ombro. Cuidado com aquele que te manda mensagem e pergunta como que você está. É forte. Porque às vezes ela vai abrir a boca e fala aqui: graças a Deus que você está bem. Mas lá no coração ela está rangendo os dentes, porque ela queria você morta. Ela queria você debaixo da terra. Ela queria você no sofrimento. Ela queria ver você perder tudo que você tinha.
Cuidado com as pessoas que têm se aproximado de você. Cuidado com as pessoas com um sorrisinho, porque nem tudo que mundo sorri para você quer o teu bem. Nem tudo que luz é ouro. Nem tudo que está como ovelha quer dizer que é ovelha. Às vezes tem uma palavra muito interessante que fala que existe lobos vestidos de ovelha. E essa palavra que Davi vai falando é um testemunho de Davi. E nisso que as pessoas elas já saíram dali com a mente: o que eu posso fazer para agravar o problema de Davi? O que eu posso fazer para matar Davi? Mas o que me chama a atenção é João capítulo 5, versículo 18 a 17, se eu não me engano: aquele que nasce de Deus, Deus o guarda, e o diabo não toca. Glória a Deus. Não, acho que você não entendeu. Há muitas palavras que falam que o inimigo ele pode tocar em você, ele não pode tocar em você. É Porque forte. se ele tocar em você, a palavra é contradizente ao que Deus está falando. Por A aí. palavra de Jesus Nicodemo vai falar: Jesus, o que eu tenho que fazer para nascer de novo? Porventura entrarei eu no ventre da minha mãe? Jesus vai falar: não é isso que eu estou falando, Nicodemo. Você é mestre da lei e não entende o que eu falo? E Jesus vai falar para ele: Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito, porque quando você nasce da água, o que? Você se arrepende, é remissão de pecado. Você está falando: Senhor, minha vida, o que eu fiz? Se eu me prostituía, eu não prostituo mais. Se eu fumava, eu não fumo mais. O que eu fiz lá atrás ficou no mar do esquecimento. A água levou, o passado levou, mas aqui agora a minha vida é nova perante o Senhor. Então o que Jesus está querendo dizer? Quando você entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e busca a vontade dele, você nasce de Deus. Aleluia. E aquele que é nascido de Deus, a palavra vai dizer que o diabo não toca. Glória a Deus. Não é pelo teu cabelo, não é pela tua cara, não é porque você é rei, não é porque você é presidente, não é porque você é profeta, é porque você tem um Deus que te guarda. Amém. Aleluia. Porque a palavra vai falar que Deus o guarda e o diabo não toca. Então tem pessoas que não estão entendendo a palavra e estão começando a abrir a boca para falar: não, mas o diabo ele vem insistir como insistia em Jó, o diabo ele vem fazer para te matar, o diabo está colocando a enfermidade em você. Mas qual é o problema? Por que ele coloca a enfermidade? Eu vou chegar lá. Só que o interessante é, para ele colocar uma enfermidade quer dizer que há uma brecha. Tem uma palavra que Jesus vai falar que é impossível o rico entrar no reino do céu, porque é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu. Todo mundo já ouviu essa palavra. Só que o interessante é que essa palavra que Jesus ele também está simbolizando, porque quando antigamente no tempo dos reis havia muralhas gigantíssimas, que significa proteção e segurança do reino. Aquela cidade que não tinha um reino, que não tinha um muro, era uma cidade que era facilmente de atacar e era uma cidade fraca, desprezível, que ninguém dava muito valor. Só que nesses muros havia rachaduras de um tamanho de uma ponta de uma agulha, de uma abertura de uma agulha. E durante essa abertura dessa agulha, dessa ponta, é onde se passava o dinheiro, é onde se passava o valor, é onde pagavam os tributos que passavam e é onde os soldados viam se estava vindo o inimigo. O que isso quer dizer? Que o dinheiro ele pode até passar pelo buraco, mas aquele que paga não entra. Forte. O dinheiro não pode te salvar. O dinheiro não pode te ajudar. Por que o rico não entra? O rico pode ter muito dinheiro, mas o dinheiro dele não salva ele. O dinheiro pode até passar pelo buraco, mas ele não passa. Forte. Ele não entra pela porta estreita. Ele não entra pelo caminho estreito. O dinheiro dele pode até entrar, mas ele não entra. Porque a palavra vai falar que o Senhor é dono do ouro e da prata. Só que voltando para a palavra, Davi, em meio à sua enfermidade, Davi ele vai orar a Deus. Davi ele vai clamar a Deus. A palavra do Senhor vai falar em Mateus capítulo 6, versículos número 5 a 8, que a oração, como se deve orar. Feche a porta do teu quarto, dobra o teu joelho e fala com o teu pai que está em secreto. Porque a palavra vai dizer na minha aqui como se deve orar e não como você pode orar. Porque como que você pode orar do jeito que você quer, da forma que você quer. Quer dizer que você tem várias opções de orar. Não, mas Jesus fala lá, você não pode orar assim, você deve orar assim. Como que você deve orar? Não é você colocar e ir lá fora da tua casa e começar a falar em voz alta. Porque Deus ele não precisa ouvir o teu escândalo para te ouvir. Deus ele não precisa de microfone para te ouvir. Deus não precisa de alto-falante para te ouvir. Porque a palavra do Senhor vai falar, antes mesmo de você abrir a tua boca, eu já sei o que você... Glória a Deus! Então, é que você dobre o teu joelho, dobrar o seu joelho e falar, é você descer a casa do orelho, né? Quando você desce, você está falando, Senhor, de pé eu não consigo, então eu me ajoelho, porque diante da tua presença eu posso.
Aleluia. Diante da tua presença eu consigo vencer. Diante de ti eu consigo a vitória. Então Davi está passando por um momento de dificuldade, de grande enfermidade. Só que Davi vai fazer igual o homem, que ainda que ele esteja enfermo, ainda que ele esteja fraco, porque as pessoas passam por momentos difíceis e elas começam a dar desculpa. Você está orando? Não, eu estou enfermo, então não posso orar. Você está passando por um momento de perda financeira, você está orando? Não, eu estou muito preocupado com o trabalho. Não, às vezes a tua sogra está enferma e você começa a botar desculpa, mas Davi, mesmo enfermo, ele vai falar Senhor, porque quando Davi está falando o salmo, ele está orando ao Senhor, ele não está falando comigo, com você. Davi está falando com Deus, e ele escreve que ele falou com Deus. Então Davi, mesmo passando por um momento de dificuldade, Davi ele clama ao Senhor, Davi ele ora ao Senhor. Tem uma palavra que é muito interessante, que muitos já ouviram, que a chave da vitória é a oração. Só que por que a chave da vitória é a oração? A oração é quando você não pode, você vai falar, Senhor, eu me deixo nas tuas mãos. Por quê? Porque Deus é um Deus que nunca perdeu batalha. Deus é um Deus que nunca foi derrotado. Deus é o Deus das causas impossíveis. Deus é o Deus que resolve aquilo que você não pode resolver. Deus é aquele que pode ir onde você não pode ir. Deus alcança o que você não alcança. E Deus realiza o que você não pode realizar. Isso é orar, é você colocar na mão de alguém que está acima de você, que pode fazer aquilo que você não pode fazer. Só que o interessante é, se a oração é a chave da vitória, quanto tempo você tem orado? A oração é a chave da vitória. Mas o interessante vai falar que você vem orar, dobrar o seu joelho e vai falar, Pai, eu preciso disso, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas qual é a intimidade que você tem com Deus para pedir para Ele? Porque a palavra vai falar que eu profetizei o teu nome, eu curei em teu nome, eu fiz proezas em teu nome. Mas o Senhor vai falar, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Essa é uma palavra muito interessante, por quê? Porque as pessoas elas estão querendo mais poder, mas não estão querendo intimidade. Entenda, Elias não é porque ele tinha muito poder porque ele fazia. Elias fazia o que ele fazia porque ele tinha intimidade com ele. Glória! Moisés ele não abriu o mar porque ele era todo poderoso, porque o cajado abriu para ele. Moisés abriu o mar porque ele falava face a face com Deus. Jesus não fazia o que ele fazia porque a palavra vai falar em João que eu não faço o que eu quero, mas eu faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. O que Jesus está falando? O que Deus me fala, eu faço. Então, se Jesus está fazendo o que o Pai fala para ele, então ele tem intimidade para ouvir o Pai falar. Então, o que isso quer dizer? Se você não ora, se você não jejua, se você não dobra o teu joelho para falar com Deus, eu sinto muito, mas o que você pede não se realiza. O que você pede não vai se realizar. Davi era um rei segundo o coração de Deus, mas para Davi chegar até a posição que ele chegou não foi fácil. As pessoas desacreditavam de Davi, as pessoas não confiavam em Davi, as pessoas não queriam Davi como rei. Tem muita pessoa que se opõe a Davi, mas o interessante é que até os seus próprios irmãos não quiseram Davi no rei. A palavra do Senhor vai falar que quando Saul ele é rejeitado, o profeta Samuel ele vai até Davi e ele vai procurar um para que o Senhor está falando, vai, enche o chifre de azeite e vai até os filhos de Jessé e Benimito. Só que o interessante é que quando ele chega até Jessé, ele vai falar, consagrai-vos e vem sacrificar comigo. E nisso que eles se santificam, que eles se consagram, Eliabe é o primeiro a se apresentar. E Samuel ele vai olhar para Eliabe e vai falar, esse é o homem que Deus escolheu. É forte, é formoso e tem aparência de soldado. É isso que Deus quer. Mas na hora que ele profere com a boca que é isso que Deus quer, Deus vai falar com Moisés, ele vai falar com Samuel, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Vocês julgam pela aparência. Para vocês é bom pela aparência. Para vocês pregam por causa da aparência. Para vocês é bom por causa da aparência. Para mim não, eu vejo o coração. Para andar diante de mim tem que ter um coração segundo o meu. Para andar diante de mim tem que seguir as minhas vontades. Então Deus não vai olhar o que você veste, o que você faz, mas Deus vai olhar se o seu coração se inclina à vontade dele. E ele vê que o coração de Eliabe não se inclinava à vontade dele. Então ele rejeita Eliabe. Então vai passando o segundo e ele não quer o segundo. Passa o terceiro, ele não quer o terceiro. Passa o quarto, ele não quer o quarto. Passa o quinto, ele não quer o quinto. Passa o sexto, ele não quer o sexto. Passa o sétimo, ele não quer o sétimo. Só que isso é interessante, ele vai falar, 7 filhos passaram pela mão e o Senhor não quer nenhum deles. Porventura teria mais algum? Só que o interessante é que 7 é o número de perfeição. O que isso quer dizer? Os 7 que passaram pela mão de Samuel eram perfeitos para o cargo de rei.
Os 7 que passaram pela mão de Samuel eram os escolhidos certos para aquela posição. Só que o interessante, ainda que seja perfeito para o homem, não é perfeito para Deus. O oitavo, o que o número 8 significa? Não é perfeito, é ruim, quebra o protocolo, alguém esquecido, é alguém que ninguém dá muito valor. O número 8 é um número que a pessoa, tipo assim, quando tem 7 filhos, naquela época lá em Israel, para eles era um gesto de honra, um simbolismo de honra. É um número perfeito, que eles eram muito abençoados pelo Senhor. Mas quando Davi nasce, quando Davi se torna o 8º filho, aquela bênção, aquele pensamento que eles tinham é quebrado. Então Davi ele trouxe o que? Discórdia para a família. Davi ele trouxe o que? Vergonha para a família. Então Davi era alguém que era desprezível. Mas o Senhor ele vai escolher o 8º. Ele vai falar, esse é o que eu quero. Por que Davi escolhe? Porque o Senhor escolhe o 8º. Ele escolhe aquele que é desprezível pelos homens. Ele escolhe aquele que o homem rejeita. Ele escolhe aquele que as pessoas não dão valor. Ele escolhe aquele que as pessoas não enxergam. Ele escolhe aquele que está lá em Lodebar. É esse que ele escolhe. Por quê? Porque ele não precisa que você seja visto. Ele não precisa que você tenha fama. Ele não precisa que você tenha nome. Por quê? Porque Golias ele tinha nome. Golias ele tinha renome. Ele era chamado de o campeão. Mas quando Davi vai lutar com Golias, vai interessante que vai falar que é um jovem. Vocês me mandam um jovem para me matar, mas o interessante é isso. Golias ele é chamado de campeão e Davi é chamado de jovem. Só que o interessante é que ainda que Golias era chamado de campeão e ele vai enfrentar um jovem, um garoto tão pequeno, ele não larga a lança, ele não larga a espada e não tira o escudeiro de perto dele. Ele não larga a lança, ele não larga a espada e não tira o escudeiro de perto dele. O escudeiro é alguém que ia adiante de Saul e protegia Saul contra os ataques. Provavelmente era da altura de Davi, porque Davi era pequena de estatura. E Saul era muito grande, e Golias era muito grande. O que eu estou querendo dizer? O inimigo, ele zomba de você. O inimigo, ele despreza você. O inimigo, ele fala que você não tem valor. O inimigo, ele gosta de pisar no teu nome. Mas quando ele vai lutar contra você, ele não larga as armas dele para trás. Não, você não entendeu. Saul, Golias, ele tinha todas as armas, todos os equipamentos, ele não largou para trás. Por quê? Porque mesmo ele desprezando Davi, ele não passou despercebido diante de Davi. Ele está falando, ele está desprezando pela boca, mas no coração está falando, eu vou tomar cuidado, porque se eles mandaram um jovem, e eu sei que esse povo é povo que tem Deus. Então eu vou tomar cuidado, eu não vou sem espada, eu não vou sem minha lança, eu não vou sem meu escudo. Pode ser pequeno, mas pode causar um efeito mal. Então Golias não larga as armas dele, porque ele sabia que aquele jovem poderia fazer algo com ele. Entenda o que eu estou querendo dizer. O inimigo ele fala mal de você, mas ele tem medo de você. Ah, verdade. O inimigo ele pode se levantar contra você, mas ele não larga as armas dele contra você. Porque ele sabe que se ele largar a lança, ele não tem chance. Ele sabe que se ele largar a espada, ele não chega nem perto. E se ele largar o escudo, aí mesmo que ele está derrotado. Meu Deus! O que eu estou querendo te dizer? Pode forjar arma, pode ter escudo, pode fazer lança, pode ter arco, mas a armadilha forjada, preparada, a arma forjada contra você não prevalece. Ô, glória! A palavra do Senhor vai falar que ele quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aleluia! Golias ele tinha uma lança para atacar de longe, uma espada para atacar de perto, um escudo para proteger contra os ataques de Davi. Era totalmente eficaz, porque ele só tinha uma funda. Só que o interessante é que o inimigo ele despreza, mas ele sabe o que você pode fazer se você souber qual é o teu valor. Aleluia! O interessante é que enquanto Golias está desprezando Davi ele sabia quem estava com ele. Golias ele tinha um escudeiro. O que é um escudeiro? Alguém que protege ele. Só que Davi não tinha um escudeiro. Ainda que mandaram uma criança, não mandaram um escudeiro para proteger Davi. O que eu estou querendo dizer? O inimigo ele tem proteção, o inimigo ele tem apoio, o inimigo ele tem um exército maior que o teu, ele tem gente maior que você, mas o que me chama a atenção é que você não precisa de escudeiro, você não precisa de homem para te ajudar, você não precisa de apoio do ser humano, porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Se Deus falou para você ir, descansa, porque Ele é o seu escudo. Se Deus falou para você avançar, avança, porque Ele te garante. Se o Senhor falou que você vai derrotar, você vai derrotar. Então descansa o teu coração, porque quem te protege é o Senhor. Então não se preocupa com o que o inimigo está falando a seu respeito.
Porque ainda que você possa parecer sozinho, você não está sozinho. Amém. Só que o interessante é que quando Davi está passando por isso no processo de escolha, o que me chama a atenção é que Saul ele era um escolhido do Senhor. Só que para Saul ele ser escolhido pela parte do Senhor, o que me chama a atenção é que o povo vai querer um rei. O povo vai querer algo que não é da vontade de Deus. Deus ele não queria um rei. O plano de Deus era outro. Só que o interessante é que quando o povo está clamando, Deus vai fazer, tá bom, vocês querem um rei? Eu vou te dar um rei. E ele escolhe Saul. Só que o significado do nome Saul significa escolhido por homens. O nome Saul significa aquele que é pedido, aquele que é solicitado. Então Saul foi alguém que foi solicitado pela ação do homem. O que eu estou querendo dizer? Quando Samuel vai ungir Saul, ele unge Saul com um vaso. Só que quando ele vai ungir Davi, ele unge Davi com um chifre. Isso me chama a atenção. Por que ele unge um com vaso e o outro ele unge com um chifre? Porque Saul, quando ele é escolhido pelo homem, tudo que o homem escolhe, tudo que é pela mão do homem, o vaso significa que é algo frágil. É algo que facilmente pode ser quebrado, algo que facilmente pode ser destruído. Então o que Deus está querendo dizer? Saul é uma escolha de um homem. Saul foi algo pedido a respeito de vocês pediram. Então tudo aquilo que você tenta passar à frente do Senhor é frágil, então quebra. Mas Davi não. Davi é segundo o coração de Deus. Davi é escolhido por Deus. Davi não. Davi, quando o Senhor ele vai procurar Davi, a palavra vai falar que ele procurou e ele achou um. E quando ele acha um, ele unge com o chifre. O chifre significa poder, autoridade e glória. O que o Senhor está querendo dizer? Saul ele era um vaso. Saul ele foi ungido com um vaso. O governo de Saul era frágil, mas Davi vai ser um governo de autoridade, de poder. Por quê? Porque esse tem um coração igual ao meu. Amém. Esse tem um coração segundo a minha vontade. Esse faz o que eu quero. Então entenda, aquele que faz a vontade do homem, esse é frágil e perece. Mas aquele que segue a vontade de Deus é ungido por chifre. E esse tem poder e autoridade para fazer a vontade de Deus. Então muitas vezes a gente tenta. O problema nosso é querer passar à frente de Deus. Tem um certo homem na Bíblia que ele é chamado Azael. E o profeta Eliseu ele chega até Azael. E o profeta vai falar, ele olha afetamente para Azael e ele começa a chorar, porque ele vê o que esse homem ia fazer. E aquele homem falando, ele vai falar, e o profeta Eliseu vai falar, você vai ser rei. Você vai ser rei. Só que o interessante é que tinha um rei ainda no trono. E por ele ouvir aquela palavra, ele guarda aquilo no coração, então ele não espera o tempo de o Senhor tornar ele rei. Ele pega e mata o rei. E ele assume a liderança. Isso me chama a atenção. Quem prometeu que ele ia ser rei era o Senhor. Só que ele não esperou a vontade do Senhor para ele ser rei. O que eu estou querendo dizer? Toda vez que você tenta passar à frente do Senhor, tudo vai dar errado. Toda vez que você tenta fazer com as tuas mãos, vai dar errado. Toda vez que você tenta passar, porque hoje o homem falou que o Senhor é Ele que vai na frente preparando o caminho. A palavra, o Senhor vai falar que quando o povo saiu do Egito, o Senhor ia adiante preparando um acampamento. Mas se o povo tenta passar à frente, eles pereceriam. Então entenda, toda vez que você tenta passar a vontade do Senhor, toda vez que você tenta fazer o que é do teu jeito, da tua vontade, vai dar errado. Não vai dar certo. Mas toda vez que você confia na vontade do Senhor, aquilo que Ele te prometeu acontece. Saul ele tentou passar à frente do Senhor. O Senhor falou que ele ia ser rei, mas porque Samuel atrasa um pouquinho, ele vai falar, não, eu vou logo, porque aí o povo vai ver que eu sou rei. Só que quando ele tenta tomar aquilo que não é para ele fazer, ele é rejeitado. Entenda o que eu estou querendo dizer? Toda vez que você tenta fazer aquilo que não é para você fazer, o Senhor ele não faz na tua vida. Toda vez que você deixa de fazer aquilo que é para você fazer, você faz. Aquilo que é para Deus fazer, Deus faz. Não tenta pegar o trabalho de Deus. Não tenta tomar a frente de Deus. Porque toda vez que você tenta pegar aquilo que é de Deus para fazer, você acaba perdendo uma bênção que Ele tinha para você. E Saul ele perdeu essa bênção. Saul ele seria um grande rei na mão do Senhor. Não foi porque ele não sabia esperar. Então a segunda palavra é: saiba esperar o tempo de Deus. Ainda que demore, ainda que pareça que se atrase um pouco, Abacuque vai falar: Senhor, cadê o Senhor? Não vai fazer nada. O Senhor falou: a palavra virá. E ainda que tarde, certamente ela virá. Então, ainda que não aconteceu, certamente acontecerá.
Então basta esperar, basta descansar, porque aquilo que Deus prometeu vai acontecer. E o que o Senhor está palestrando no meu coração, a palavra que o Senhor está palestrando no meu coração é que muitas pessoas querem, muitas pessoas pedem, muitas pessoas querem ver, mas não tem intimidade comigo para fazer. Muitas pessoas querem ver o sobrenatural, mas não tem intimidade comigo para ver o sobrenatural. Muitas pessoas querem ver a promessa acontecer, mas não querem ter intimidade comigo para ver a promessa acontecer. As pessoas estão igual aqueles leprosos que quer a bênção, mas não quer aquele que abençoou. Muitas pessoas querem a promessa, mas não quer quem fez a promessa. Entenda o que eu estou querendo dizer. Sem oração não dá para chegar lá. Sem oração você não consegue. O que é oração? Oração vem de oratória. Não é você falar lindas palavras. Oratória significa conversar. A palavra do Senhor vai falar em Apocalipse 3:20 que Ele está à porta e bate. E aquele que abrir entrará e ceará conosco e conosco com Ele. Só que o que me chama a atenção é que Ele vai se assentar à mesa. Por que Ele se assenta à mesa? Isso me chama a atenção. Quando alguém vai na tua casa, para sentar à sua mesa tem que ser íntimo. Para sentar na sua mesa é porque você tem algo para conversar. Para sentar perto de você é porque você tem uma certa intimidade com essa pessoa. E por que o Senhor Ele quer sentar à sua mesa? Porque Ele quer ter intimidade contigo. Amém. O Senhor ele não quer dizer que Ele não quer, Ele quer, Ele está toda hora batendo na porta. Não quer dizer, hoje, filho, e aí, vai ter intimidade comigo hoje? Aí hoje você tem intimidade com Ele, amanhã Ele está na porta de novo. Posso entrar? Se você abrir, Ele vai entrar de novo. No terceiro dia Ele vai bater na porta de novo. Por quê? Porque Ele é alguém que gosta de andar com o homem. Aleluia. Eu te provo isso. E Adão, quando ele peca e Eva peca, a palavra do Senhor vai falar que o Senhor Ele passeava pelo jardim ao entardecer. E Ele procurando, Ele não acha o homem, Ele vai falar: onde estás? Então significa que o Senhor Ele descia. Não, você não está entendendo. O Senhor Ele no trono de glória, revestido de majestade e de poder. Os anjos cantando: Santo, Santo, Santo é o teu nome. Ele falou assim: não, calma aí, porque eu tenho que falar com o homem. Calma aí que eu tenho que descer para ver o homem. Calma aí que eu vou falar com o meu amigo. Você não entende o que o Senhor fazia. O Senhor Ele fala, os anjos cantando. Eu conjecturo, eu não sei se Ele fez isso, mas conjecturando, se os anjos cantam 24 horas, para Ele descer, Ele teve que parar o louvor. Então falou: calma aí, porque eu vou conversar com um amigo. Então Ele vai descer. O interessante é, se até Deus desceu na terra, desce para falar com o homem, desceu para conversar com Enoque, por que a gente não quer descer para falar com Deus? O interessante do homem é que o homem ele gosta de andar com o nariz empinado. Ele gosta de aparecer, ele gosta de ter um terno e gravata, ele gosta de ser bem elogiado, bem aplaudido, bem aparecido. Se o holofote não está sobre ele, ele fica magoado. Se a pessoa não elogia o nome dele, ele fica magoado, ressentido. Mas o interessante é que Jesus, toda vez que fala, deram um elogio para Jesus: Jesus, tu é bom. Jesus falou: não sou bom, não. Bom é o Pai que está no céu. Jesus que foi Jesus não aceitou elogio. Jesus que era Jesus não aceitou aplauso. Mas Ele falou: a honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele. Glória a Deus. Eu sou servo, eu faço a vontade do Pai. Os discípulos vão até Jesus. Jesus já sentado no posto falando com a mulher samaritana. E o interessante é que eles vão falar: Jesus, você já comeu? Eles entendem: a comida que eu como, vocês não conhecem. E eles estão conversando: que comida é essa? Será que alguém deu algo para comer para Jesus? E Jesus vai falar: não, a minha comida é fazer a vontade de Deus. A minha comida é fazer a vontade do Senhor. O que Jesus está querendo dizer? A minha comida, o que me engrandece, o que me deixa alegre, não é receber aplauso, não é ver o meu nome na boca dos outros, não é as pessoas falando: ah, Jesus, não. O que me engrandece, o que me alegra é ver o nome do Pai sendo glorificado, é ver o nome do Senhor sendo glorificado e as pessoas recebendo a palavra do Senhor. E eu vim perguntar para vocês: qual tem sido o seu alimento? O aplauso, as luzes, o vídeo na internet, ou o nome do Senhor saindo da sua boca? Jesus, quando ele fala: nada de mim posso fazer. Jesus, ele é Deus. Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem. E todo mundo acredita nisso. Só que mesmo ele tendo todo o poder, ele se sujeitava à vontade do Pai. O que ele estava ensinando? Mesmo ele tendo toda a autoridade para fazer, ele estava falando: eu posso fazer, mas eu estou sujeito a ele. O que é estar sujeito? É falar:
Eu obedeço. Mas a vontade é Ele que manda. O que eu faço segundo a vontade do Pai. O que sai da minha boca é o que Deus manda eu falar. Eu só curo porque Ele mandou eu curar. Eu só salvo porque Ele mandou eu salvar. Eu só levanto porque Ele mandou eu levantar. O que Jesus está querendo dizer? Se até eu me sujeitei ao Pai, por que você não se sujeita ao Pai? Ser sujeito ao Pai quer dizer que é Ele que toma as rédeas. É Ele quem dirige os passos. É Ele quem faz através da tua vida e não você quem faz através da vida dele. O ruim do homem é que o homem tenta usar o nome do Senhor, mas não é a gente que usa, é Deus que usa a gente. E o interessante dessa palavra, que ainda que a gente tenta fazer, ainda que a gente tente falar, muitas pessoas estão perdendo os princípios. E eu venho falar aqui para você, o princípio continua sendo o mesmo. A porta continua sendo estreita. O caminho continua sendo estreito. O caminho para chegar lá continua sendo o mesmo. E o Senhor Ele não vai largar. O Senhor Ele não vai modificar para você. Tem pessoas que não têm que pintar a igreja de preto, porque aí eu vou atrair mais jovem. Não, porque eu tenho que adaptar a igreja para as pessoas lá de fora. Entenda, Jesus Ele não se adapta para você. É você que tem que se adaptar para a vontade do Pai. É por aí. É você que tem que estar conforme a vontade do Pai. Não é você moldar o Senhor para habitar você. É você ser moldado para o Senhor habitar em você. Tem pessoa que está tentando moldar o Senhor. Não, essa vontade aqui do Pai eu não quero. Isso aqui do Pai eu não quero. Agora tá bom, agora Ele pode entrar em mim. Não é assim. O Senhor está falando, isso aqui tem carrapuço, tem que tirar. Está ondulado aqui, eu tenho que amassar um pouquinho aqui. Não está meio torto, eu tenho que endireitar. Não está meio rachado, eu tenho que botar de novo. Então entenda, o Senhor só entra naqueles que querem abrir a porta para o Senhor. É a gente que tem que estar conforme a vontade do Pai, não o Pai conforme a nossa vontade. Por aí. Só que muitas pessoas têm perdido o princípio. Pararam de orar, pararam de buscar, pararam de ler a palavra. As pessoas estão dando mais crédito ao louvor, às boas apresentações e estão deixando a palavra para trás. Eu falei isso com minha mãe, que a gente foi numa igreja que deram 15 minutos para o pregador. E se o pregador não pregar direito, não sabe pregar. Mas cadê o tempo da palavra? Jesus, quando ele pregava, ele não pregava 30 minutos, 15 minutos, nem 20 minutos. Os discursos de Jesus, há cerca de 3 horas praticamente duraram. Por aí. Por quê? Porque a palavra não é miojo. Palavra não é algo que você fala 2 minutinhos e pronto. Palavra de Deus é o que traz poder. O que aviva é a palavra. O que aviva é a palavra. O que liberta é a palavra. O que transforma é a palavra. O que edifica é a palavra. Pedro ele vai lançar a rede através do louvor? Não. Pedro não vai lançar a rede através do louvor. Ele vai falar, mas sobre a tua palavra eu lanço a minha rede. O universo ele não está fundado através do louvor, mas haja luz, haja vida, haja o que? A fruta só tem na árvore, o povo só produz, a maçã só dá a maçã, a árvore só produz porque o Senhor falou, produza. Os animais só reproduzem assim mesmo, só se multiplicam, porque o Senhor falou, se multipliquem. Todo mundo está sujeito à palavra. Se o animal parar de se multiplicar, eles vão contra a palavra do Senhor, e eles não fazem isso. Se a árvore parar de produzir, vão contra a palavra do Senhor. E todo aquele que vai contra a palavra do Senhor, ele vai até aquela figueira que parece que vai dar fruto, mas não está dando fruto. A ordem é frutificar, mas não está frutificando. Então o que Jesus vai falar? Porque você enganaste, seca-te. Então todo aquele que não quer fazer a vontade do Pai, todo aquele que não quer seguir a vontade de Deus, todo aquele que não quer estar sujeito à palavra de Deus, é como uma árvore seca, que não presta, que é lançada à frente. Então essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. A palavra é não perca os princípios do Senhor. O tema da pregação é a oração é a nossa necessidade. A oração é necessária. Porque quando Ezequias está morrendo, quando Ezequias está passando por um laço de morte, porque ele não vai ouvir do médico, ele não vai ouvir do homem, mas ele está ouvindo da boca de Deus que ele ia morrer. Só que mesmo ele fraco, mesmo ele sem força, ele vira a cara para a parede e ele vai clamar ao Senhor através da oração e a vida. Ana, ela é estéril. Ana, ela não tem vida, ela não pode gerar. Por quê? Porque o homem cortou a madre? Não.
porque o homem falou que ela não ia produzir, não, porque Deus falou que fechou a mão de Ana. Então Deus está falando, eu não deixei você produzir. E o que isso quer dizer? Que o não que Ana tem não vem do homem, vem de Deus. E o que Ana faz? Ela se conforma? Não. Ela vai fazer o quê? Ela deixava de orar? Nunca deixou de orar. Mas para ela receber a vitória dela, ela teve que mudar o jeito de orar. O que eu estou querendo dizer? A situação pode vir, mas o que você nunca pode fazer, parar de fazer, é deixar de orar. Mude o jeito, mas não deixe de orar. Mude a oração, mas não pare de orar. Mude o jeito de se achegar ao Senhor, mas não pare de orar. Porque Marta vai chegar até Jesus e ela vai começar a exigir, e Jesus vai falar, chama lá Maria lá. E Maria, quando chega à presença de Jesus, ela se prostra, Senhor, se posso tirar isso aqui, entenda? Não significa o jeito. Se não está dando certo no jeito, muda o gesto. Muda um pouco. Maria, ela foi diferente. E o Senhor atendeu a oração de Maria. Então entenda, a oração continua sendo a chave da vitória. Neemias, ele estava passando, eu encerro aqui Neemias, ele está passando por um momento de dificuldade, a qual ele recebeu a missão de Deus para reconstruir, reedificar as muralhas de Jerusalém. Só que quando ele recebe essa missão, ele vai reconstruir um muro. O que significa muro? Proteção e segurança. O povo, ele perdeu a segurança e a proteção. Quando a gente está sem Deus, a gente perde esse muro. Aí o inimigo toca. Aí o inimigo investe. Aí o inimigo, ele pode mexer com você. Mas quando Deus é o teu escudo, quando Deus é a muralha, porque a palavra do Senhor vai falar que aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, e a cidade está em volta de montes. E assim é o Senhor para conosco. Quer dizer que aquilo que protege a cidade eram os montes. Então o Senhor é o monte que protege a gente. O que isso quer dizer? Se Ele é o refúgio e a fortaleza, se Ele é a proteção, o inimigo não passa. Porque se ele tentar passar, ele tem que passar primeiramente por Deus. E isso ele não pode fazer. E interessante, quando ele tem essa missão de reconstruir, ele está reconstruindo, só que vai se levantar uma objeção, uma oposição, um impedimento. E assim as pessoas começam a atacar Neemias. Como? Falando mal. Como? Desmotivando, abaixando ele, desprezando ele, diminuindo ele, tirando a paz dele, tentando a todo momento fazer a mão dele parar. E chega um certo momento que eles vão chegar até Neemias e vão falar, as tuas mãos largarão a obra e ela não se efetuará. Então Neemias vai fazer o quê? Senhor, o Senhor está vendo o que eles estão falando. Senhor, o Senhor tem visto o que eles têm feito. Então, Senhor, eu entrego nas tuas mãos, Pai amado, mas não deixa eles fazerem o que eles estão fazendo. Senhor, não deixa o que eles estão falando se completar, se efetuar. O que o Senhor está querendo dizer? Senhor, faz justiça. Só que é interessante que, para terminar, eu fecho aqui, e ele vai falar, Senhor, eles estão falando que a obra não se completará, eles estão falando que a minha mão vai largar. O que significa que se a mão largar quer dizer que está fraca, que ficou pela metade, que ficou incompleto, projeto falido. Então o interessante é que ele vai falar, Senhor, então fortalece a minha mão, para que eu venha completar a tua obra. E eu acabo aqui, a palavra do Senhor vai falar que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para terminar. O que o Senhor está querendo dizer? Eu não sou homem para deixar o que eu comecei pela metade. Eu não faço e largo, porque eu não sou um homem que fez e que larga, depois de um ano eu volto. Não, o que o Senhor ele começa, ele termina. O que o Senhor ele faz, ele acaba. O que o Senhor ele começa, ele completa. Então ele está falando que ele começou a obra na tua vida e ele vai completar essa obra. A missão que a gente tem aqui na terra é ir pregar a palavra do Senhor, é fazer a vontade do Senhor. Mas o que eu estou querendo dizer é, o levante vai vir. Mas como que você vai vencer o levante? É através da oração. É deixar na mão do Senhor e entregar para que Ele sabe fazer. Porque Ele sabe o que Ele tem que fazer. Entenda? Muitas vezes você acha que Deus não pode fazer, você começa a diminuir Deus e começa a pensar que Deus ele não pode fazer nada na sua vida. E o Senhor ele fez algo grande na minha vida. Eu fui tirar a carteira de habilitação e quando eu cheguei para fazer a prova, a gente marca uma aula antes. No início eu marquei uma aula antes, a mulher me liga falando que o carro deu ruim e eu ia ter que fazer a prova direto sem aula. E eu estava quase 2 meses sem tocar no volante. Então, nisso que acontece, eu me conformei, eu falei, e agora? Vou ter que fazer, né? Mas
Mas aí minha mãe, ela não aceitou. E ela falou, vamos lá. E a gente foi lá, a gente conseguiu colocar uma aula antes da prova. E eu consegui fazer uma aula antes. E consegui relembrar o que eu tinha que fazer. Só que o interessante é que quando chega na hora da prova, eu estou fazendo. O interessante é que o instrutor vai olhar para a minha cara. E o primeiro aluno é reprovado. O segundo aluno também é reprovado. O terceiro está sendo reprovado. Todo mundo está sendo reprovado. Aí chega na minha vez, mas eu falei, na minha mente, eu falei, Senhor, eu não estou aqui porque eu quero. Eu estou aqui porque o Senhor me prometeu. Glória a Eu Deus. estou aqui porque o Senhor falou que eu ia sair daqui habilitado. Então eu só saio daqui habilitado. Senhor, eles não passaram, mas eu tenho Deus, eu sou diferente. Senhor, eles não conseguiram, mas eu tenho Deus, eu sou diferente. Senhor, eu vou sair daqui com a minha habilitação. Eu só saio daqui com aprovado. Eu estava começando a botar na minha mente assim, ó, Alejandro, aprovado. Eu comecei a falar, Senhor, na minha ficha vai estar aprovado. Senhor, lá no meu nome vai estar aprovado. Senhor, eles não conseguiram, mas eu vou conseguir. Aí chega na hora, eu ligo o carro, vou sair com o carro, fiz a primeira parte, eu tenho que entrar na baliza de novo. Quando eu tenho que entrar na baliza, o carro morre na subidinha. E o carro, ele falou que o carro estava bom, só que o carro estava fraco. Porque eu conhecia o ônibus, ele tinha um problema que ele ficava muito fraco. Só que na prova você não pode forçar muito, porque você perde ponto, eu já tinha perdido 2. E forçar era -2, então eu ia ser reprovado. Só que aí eu falei, Senhor, eu não saio daqui se não aprovado. Então eu apertei e falei, o seu carro vai subir, eu vou estacionar esse carro e vou sair daqui aprovado. E o carro subiu, eu estacionei, ele falou, agora você tem o tempo que você quiser para sair e ir fazer a rota. Eu fiz a rota, parei o carro, saí do carro e ela falou, você está aprovado. Eu fui lá, peguei minha ficha, saí no portão e falei, Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor é quem me deu a vitória. Entende o que eu quero dizer? Às vezes você está com não, às vezes você está vendo o outro não receber e você não tem recebido. Mas o que eu quero dizer, se o Senhor liberou uma palavra, se o Senhor falou que vai acontecer, vai acontecer. E o que você tem que fazer? Se eu ficasse olhando e não orasse, eu não receberia minha vitória, eu ia se conformar e ia ficar ali. Mas em todo momento eu fiquei em oração, falei, Senhor, eu não aceito sair daqui aprovado. Senhor, eu vou sair daqui aprovado, eu vou sair daqui aprovado. Então eu venho falar para vocês que o mesmo Deus que me deu vitória também pode te dar vitória. Mas a vitória só vem a respeito de quê? Quando você dobra o teu joelho e fala com Deus. Não é só isso, você pode falar com Deus no seu pensamento, mesmo sem palavras, até mesmo com seus gemidos inexprimíveis. Deus, Ele te ouve. Então a vitória, ela só vem quando você tem intimidade com Deus. Porque se eu não tivesse intimidade com Deus, Deus vai falar, o que você está me pedindo? Ele ia falar, não te conheço. Mas eu tinha intimidade com Deus, eu tenho intimidade com Deus. E Ele me ouviu, e Ele me entregou a vitória. E eu vou louvar o louvor e eu termino aqui. E ele começa assim, ó. Quem disse que me amava não amou. Quem disse que juntava espalhou. Falsamente amou contra mim. Traição, palavra triste, machucou meu coração. Eu não imaginava que doía tanto assim, mas eu perdoei. Quem me traiu eu perdoei, porque aquele que é de Deus não guarda mágoa e nem se vinga. Sim, eu perdoei. Quem me traiu eu perdoei, pois a minha justiça quem faz é Deus. Glória a Deus. Eu amei e fui ferido, abracei e fui traído. Tramaram contra mim, golpe baixo, guerra fria. Eu venci, estou de pé, com meu Deus sobrevivi. Mais forte que a traição foi a minha fé. O que veio para enfraquecer me fortaleceu. Ao invés de me Abençoar, me abençoou. O que veio para me acendeu. ao invés de me Derrubar, me levantou. Joelhos que eu venci. eu amei.
água fria, eu venci que estou de pé. Com meu Deus sobrevivi. Mais forte que a traição foi a minha fé. Aleluia. Que veio para enfraquecer, me fortaleceu. Ao Invés invés de de me amaldiçoar, me abençoou. O que veio para me apagar, me acendeu. Ao invés de me derrubar, me Me levantou. De joelhos que eu venci. Glória a Deus, esse louvor me chama a atenção, porque as pessoas tramam contra a gente. Às vezes até mesmo aquela pessoa que você confiava, que ia na tua casa, que comia do teu pão, que comia contigo e que botava a mão na sua mesa, essa pessoa te traiu, essa pessoa não ficou do teu lado. Mas entenda, as provas a gente só vence com um. Jesus ele se assentava com 12, mas somente um ficou ao pé da cruz. Jesus comia com 12, mas somente um não deixou ele, e esse era o discípulo amado. Mas chegou um certo tempo que ele teve que acompanhar a mão de Jesus. Só que entenda, o que eu estou querendo te dizer, quando a gente se sente abandonado sem ninguém, o Senhor vai falar: eu estou contigo, eu não te abandono. Glória a Deus. E como que eu venço, Alejandro? Como que eu venço? É de joelho. Não mudou, não mudou. A vitória do crente tem que ser de joelho, porque quando você se dobra, eu boto isso no papel de parede do WhatsApp, e eu sempre que eu entro eu me lembro, quando eu dobro os meus joelhos, eu toco o céu. Glória a Quando meus Deus. joelhos tocam o chão, eu toco o céu. Amém. Por quê? Porque quando você dobra o seu joelho, você mostra dependência a Deus. Então eu quero deixar essa palavra para os irmãos, nunca pare de orar. Tem um irmão que fala: não ceda a vitória para o inimigo. A sua oração é a chave da tua vitória. Porque Jesus, quando ele não estava aguentando, ele deixou os discípulos e falou, e ele clamou ao Pai. Até o Jesus, quando ele não aguentava, ele orava. Então, quando você não estiver aguentando, dobra o teu joelho e fala com Deus. E eu agradeço bem a oportunidade.